pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, retornando então nessa segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. Esse áudio aqui ele não vai ter análise nenhuma. Eu vou transmitir para vocês a íntegra da ordem executiva sobre a imposição das sanções, né? Em caso de interferência estrangeira em eleições nos Estados Unidos da América. Essa é a ordem executiva que o presidente Trump assinou lá em 12 de setembro de 2018, né? Eu recebi aqui da senhora Maria Brazão, de Portugal, quero agradecer a ela, muito obrigado, a ordem executiva na íntegra, e eu fiz uma tradução e vou passar para vocês, ok? Esse áudio é só a ordem na íntegra, porque ela é razoavelmente longa. Prestem atenção. Eu, Donald John Trump, presidente dos Estados Unidos da América, considero que a capacidade de pessoas localizadas no todo ou em parte substancial fora dos Estados Unidos de interferir ou minar a confiança do público nas eleições dos Estados Unidos, inclusive por meio de pessoas não autorizadas ao acesso à infraestrutura eleitoral e de campanha ou à distribuição oculta de propaganda e desinformação, constitui uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Embora não tenha havido evidências de uma potência estrangeira alterando o resultado ou a tabulação dos votos em qualquer eleição dos Estados Unidos da América, as potências estrangeiras têm procurado, historicamente, explorar o sistema político livre e aberto da nossa América. Nos últimos anos, a proliferação de dispositivos digitais e comunicações baseadas na internet criou vulnerabilidades significativas e ampliou o escopo e a intensidade da ameaça de interferência estrangeira, conforme ilustrado no ano de 2017 da comunidade de inteligência. Declara uma emergência nacional para lidar com esta ameaça. Consequentemente, eu peço, seção 1, item A, o mais tardar 45 dias após a conclusão de uma eleição nos Estados Unidos, o diretor de inteligência nacional, em consulta com os chefes de quaisquer outros departamentos executivos e agências apropriadas, deve realizar uma avaliação de qualquer informação indicando que um governo estrangeiro ou qualquer pessoa agindo como agente ou em nome de um governo estrangeiro agiu com a intenção ou propósito de interferir naquela eleição. A avaliação deve identificar na extensão máxima verificável a natureza de qualquer interferência estrangeira e quaisquer métodos empregados para executá-la, as pessoas envolvidas e o governo estrangeiro ou governos que autorizaram, dirigiram, patrocinaram ou apoiaram. O diretor de inteligência nacional entregará esta avaliação e as informações de apoio adequadas ao presidente, ao secretário de Estado, ao secretário do Tesouro, ao secretário de Defesa, ao procurador-geral e ao secretário de Segurança Interna. Item B. Dentro de 45 dias após o recebimento da avaliação e das informações descritas na seção 1A desta ordem, o Procurador-Geral e o Secretário de Segurança Interna, em consulta com os chefes de quaisquer outras agências apropriadas e conforme o caso, Estado e funcionários locais, devem entregar ao Presidente, ao Secretário de Estado, ao Secretário do Tesouro e ao Secretário de Defesa um relatório de avaliação com relação à eleição dos Estados Unidos, que é o assunto da avaliação descrita na seção 1A. Item I. Até que ponto interferência estrangeira que visou a infraestrutura eleitoral afetou materialmente a segurança ou integridade dessa infraestrutura, o apuramento de votos ou a transmissão oportuna dos resultados eleitorais, e se qualquer interferência estrangeira envolveu atividades visando a infraestrutura de ou pertencente a uma organização política, campanha ou candidato, até que ponto tais atividades afetaram materialmente a segurança ou integridade dessa infraestrutura, incluindo por acesso não autorizado, divulgação ou ameaça de divulgação, alteração ou falsificação de informações ou dados. O relatório deve identificar
quaisquer questões materiais de fato com respeito a essas questões que o Procurador-Geral e o Secretário de Segurança Interna não possam avaliar ou chegar a um acordo no momento em que o relatório for submetido. O relatório também incluirá atualizações e recomendações, quando apropriado, com relação às ações corretivas a serem tomadas pelo governo dos Estados Unidos, além das sanções descritas nas seções 2 e 3 desta ordem. Os chefes de todas as agências relevantes devem transmitir ao diretor de inteligência nacional qualquer informação relevante para a execução das funções do diretor, de acordo com esta ordem, conforme apropriado e consistente e com a lei aplicável. Se informações relevantes surgirem após a apresentação do relatório exigido pela seção 1 desta ordem, o diretor, em consulta com os chefes de quaisquer outras agências apropriadas, deverá alterar o relatório conforme apropriado e o Procurador-Geral e o Secretário da Segurança Interna devem alterar o relatório exigido pela seção 1B conforme apropriado. O termo infraestrutura eleitoral significa tecnologia de informação e comunicação e sistemas usados por ou em nome do governo federal, ou de um estado ou governo local, na gestão do processo eleitoral, incluindo bancos de dados de registro eleitoral, máquinas de votação, equipamento de apuração de votos e equipamentos para transmissão segura dos resultados eleitorais. O termo eleição nos Estados Unidos significa qualquer eleição para cargo federal realizada após a data desta ordem. O termo interferência estrangeira, no que diz respeito a uma eleição, inclui qualquer ação encoberta, fraudulenta, enganosa ou ilegal, ou tentativa de ação de um governo estrangeiro ou de qualquer pessoa agindo como um agente ou em nome de um estrangeiro governo, empreendido com o propósito ou efeito de influenciar, minar a confiança ou alterar o resultado ou o resultado relatado da eleição ou minar a confiança pública nos processos ou instituições eleitorais. O termo governo estrangeiro significa qualquer autoridade nacional, estadual, provincial ou outra autoridade governamental, qualquer partido político ou qualquer funcionário de qualquer autoridade governamental ou partido político em cada caso de um país que não seja os Estados Unidos da América. O termo encoberto, com respeito a uma ação ou tentativa de ação, significa caracterização por uma intenção ou intenção aparente de que o papel de um governo estrangeiro não será aparente ou reconhecido publicamente. O termo Estado significa os vários estados ou qualquer um dos territórios, dependências ou possessões dos Estados Unidos da América. Seção 9. Para aquelas pessoas cujos bens e interesses na propriedade estão bloqueados de acordo com esta ordem, que podem ter uma presença constitucional nos Estados Unidos, considero que, devido à capacidade de transferir fundos ou outros ativos instantaneamente, aviso prévio a essas pessoas sobre medidas a ser tomada em conformidade com esta ordem tornaria estas medidas ineficazes. Portanto, determino que, para que essas medidas sejam eficazes no tratamento da emergência nacional declarada nesta ordem, não há necessidade de aviso prévio de uma lista ou determinação feita de acordo com a seção 2 desta ordem. Seção 10. Nada neste pedido deve proibir transações para a condução de negócios oficiais do governo dos Estados Unidos da América por funcionários, donatários ou contratados. Seção 11. O secretário do Tesouro, em consulta com o Procurador-Geral e o secretário de Estado, fica autorizado a tomar tais ações, incluindo a promulgação de regras e regulamentos e a empregar todos os poderes conferidos ao presidente pela IEPA, conforme seja possível necessário para cumprir os objetivos deste pedido. O secretário do Tesouro pode delegar novamente qualquer uma dessas funções a outros funcionários do Departamento do Tesouro de acordo com a legislação aplicável. Todas as agências do governo dos Estados Unidos são, por meio desta, instruídas a tomar todas as medidas apropriadas
dentro de sua autoridade para cumprir as disposições desta ordem. Seção 12. O secretário do Tesouro, em consulta com o Procurador-Geral e o secretário de Estado, fica autorizado a apresentar os relatórios recorrentes e finais ao Congresso sob a emergência nacional declarada nesta ordem. Seção 13. Este pedido deve ser implementado de acordo. Seção 14. Nada neste pedido deve ser interpretado de forma a prejudicar ou afetar a autoridade concedida por lei a um departamento ou agência executiva ou ao seu chefe, as funções do diretor do Escritório de Gestão e Orçamento relativas a proporções orçamentárias, administrativas ou legislativas. Esta ordem deve ser implementada de acordo com a lei aplicável e sujeita à disponibilidade de dotações. Este pedido não se destina e não cria qualquer direito ou benefício substantivo ou processual executável por lei ou em equidade por qualquer parte contra os Estados Unidos, seus departamentos, agências ou entidades, seus diretores, funcionários ou agentes ou qualquer outra pessoa. Donald John Trump, White House, 12 de setembro de 2018. Muito obrigado a todos aqueles que colaboram com o canal, aqueles que compartilham os nossos áudios. Essa foi a íntegra da decisão executiva de setembro de 2018 sobre a interferência estrangeira assinada pelo presidente Donald Trump. Valeu, obrigado. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!